Fala minha galera, beleza? Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço a Bola. Nesse vídeo aqui vamos repercutir um pouco sobre uma notícia que foi recorrente aqui em Alagoas, né? Os dois presidentes dos maiores clubes aqui de Alagoas, CSA e CRB, tiveram reuniões aí, né, solicitando o retorno dos públicos aos estádios aqui em Alagoas. 50% da capacidade do Rei Pelé seria utilizada, adotando aí uns critérios também para poder voltar aos públicos, para poder melhorar um pouco aí a quesito financeiro e também técnico das equipes jogando em casa. A gente sabe que a falta da torcida traz um pouco de prejuízo técnico para as equipes. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Desde já agradeço a presença de todos aqui no nosso canal e peço para vocês se inscreverem aqui se não forem inscritos, deixar o like aqui nesse vídeo também e acompanhar as nossas redes sociais. Tem um link na descrição aqui do vídeo, junto com o link para você participar do nosso grupo de WhatsApp, que a gente está sempre repercutindo os conteúdos que a gente traz aqui para o nosso canal. Então participe e seja uma voz ativa também aqui do canal Espaço da Bola. Conto com a presença de todos vocês lá. Galera, além de estar trazendo esse vídeo aqui no Espaço da Bola, eu também estou trazendo a mesma versão do vídeo lá no Espaço da Bola Debate, que é um canal paralelo nosso que a gente utiliza para trazer esse tipo de conteúdo um pouco diferente, né, que não remete ao futebol em si. São assuntos interessantes e recorrentes aí do mundo do futebol que a gente está sempre tentando debater. Então se inscreve também no Espaço da Bola Debate, certo? Que é um canal um pouco diferente aí que a gente vai estar tentando trazer conteúdos diferentes para vocês, né, sobre o mundo do futebol em si, para não estar também enchendo aqui a timeline daqui do nosso canal Espaço da Bola tradicional. Mas esse vídeo eu achei importante a gente repercutir aqui também no nosso canal tradicional, então tá aqui também, já fica o convite para você se inscrever nesse nosso outro canal. E já de primeira, vamos entrar nesse assunto de cara. Eu sou contra a volta do público nesse momento. É claro que daqui a algum tempo o público vai voltar e essa volta vai ter que ser gradual, gradativa, né? E eu acho que no momento que o público voltar, ainda não vai ser uma unanimidade nem entre os torcedores, nem entre os dirigentes, nem entre o jogador, nem torcida, nem ninguém. Então, a gente nunca vai adquirir uma unanimidade. Só quando houver, sei lá, uma vacina já testada e que a população esteja toda protegida nessa questão do vírus, né? Então, eu acho que essa unanimidade, eu acho ela totalmente impossível. Principalmente nesse momento agora que a gente ainda está em um momento de muitos contágios. É um momento em que ainda tem muita gente se contaminando, muita gente morrendo por conta dessa questão da pandemia, né? E eu já me posiciono contrário ao retorno dos públicos no futebol, mesmo que seja com a capacidade reduzida. Por quê? A gente que vai para o jogo aqui em Alagoas sabe que a capacidade do estádio Rei Pelé é na faixa ali de 15 mil pessoas, né? Por causa do corpo de bombeiros, tudo, essas coisas e tal. Mas o problema não é nem você restringir a quantidade de público, né? Vamos lembrar uma coisa também, que o estádio Rei Pelé fecha praticamente 30%, né, para os visitantes. Se você tem 15 mil lugares para o público total, 4.500 fica reservado para o visitante, sobra 10.500 para o público mandante. E aí o CSA vai jogar, por exemplo, vamos supor, jogar com o Cuiabá, né, amanhã. Hoje tem pré-jogo, inclusive, aqui no canal também. E aí, a gente jogando contra o Cuiabá, qual a torcida do Cuiabá vai vir? E aquela parte toda que é para a torcida visitante vai ficar sem ninguém, né? Então os 7.500 ficariam exatamente na parte toda para o mandante, a não ser que abrisse lá aquela parte, e aí eu já entraria também em outro assunto, que seria para ter torcida única. Porque aí você evitaria fazer esse isolamento, você poderia espalhar mais a sua torcida, não ficaria muita gente amontoada nos mesmos lugares, né? Você poderia espalhar mais um pouco, principalmente aqui em Alagoas, que o estádio é uma grande porcaria, né? Aliás, vou falar um pouquinho sobre a infraestrutura do Rei Pelé mais pra frente, lá pro final do vídeo, tá? Não perca não. Mas aí nesse quesito, tem outro problema também, que não é só lá dentro do estádio. É na entrada, é na revista da Polícia Militar, é na hora do gol, é na hora da saída para o vestiário, que infelizmente o time do CSA aqui tá numa fase ruim, e aí todo mundo tá acostumado. Quando o time tá entrando no vestiário lá, depois de uma derrota, sei lá, a galera se amontoa todinha lá na saída do túnel pra tá xingando o jogador, pressionando o jogador, ou pra aplaudir quando o time vence. Então, aquele amontoadozinho ali, complicado.
né? Na entrada para o jogo também, todo mundo sabe que tem uma galera que chega cedo, todo mundo sabe que tem uma galera que chega com antecedência e entra logo cedo no estádio para não pegar fila, né? E se eu, na moral, eu não vou ser demagogo aqui, né? Não vou ser hipócrita. Se o público voltasse, eu ia pro estádio. Eu não ia aguentar ficar em casa sabendo que eu poderia estar no estádio acompanhando o time. Só que eu ia chegar o quê? Com 1h30 de antecedência, ia entrar e ia ficar lá dentro do estádio de braços cruzados, sozinho, solitário aqui, né? Escondido de todo mundo, né? Longe. Mas eu acho que eu não ia deixar de ir, velho. É complicado também, né? Até para fazer as análises mais corretamente aqui no canal também, né? No campo você tem uma visão melhor do jogo e tal, só que até para melhorar um pouco as análises aqui, eu acho que eu iria até para o estádio. É foda, né, velho? O cara reclama tanto disso que é contra, mas se o jogo voltar, o cara vai. É foda. Eu acho que a maioria das pessoas também é assim, né? Até quem é contra, como se voltasse os jogos, o cara ia. Mas aí também, na hora da entrada, todo mundo sabe que fica aquele amontoado de gente para comprar ingresso. E aí também fica aquele amontoado de gente para entrar na catraca, para passar na catraca, né, para entrar no campo. Aí todo mundo entregando documento para o sócio, entregando ingresso. O cara pega o ingresso, lê na maquininha, devolve o ingresso. Como é que ficaria essa questão de higienização, né? As suas carteirinhas lá de sócio, documento, tal, não sei o que, ia ter alguém para higienizar tudo depois que você tem um contato com o pessoal das catracas? Como é que ia ser isso? Além daquele amontoado que fica, todo mundo sabe que fica todo mundo se empurrando ali, é uma bagunça a entrada do estádio ali, ninguém iria respeitar, né? Ninguém em sã consciência iria respeitar ali. A gente sabe que tem pessoas que iriam, mas a gente sabe que a baderna rola solta ali na entrada do estádio, então não tem condições, né? Ia ser bagunça lá na entrada. Outra coisa também, na revista, são uns 20 policiais ali para revistar umas 3.000, 4.000 pessoas. E aí você tem uma faixa de cada policial revistar umas 200 pessoas na entrada do estádio. Se ele revista uma pessoa que tá lá com coronavírus, velho, o cara já se contamina. Não que ele vai se contaminar, não que ele vai pegar o vírus, mas ele pega lá com a luva, com a própria roupa dele, ele fica contaminado. E aí ele vai revistar todo mundo e vai repassar para todas essas pessoas. Então, por mais que a gente faça esse afastamento, aconteceria isso naturalmente na revista do policial. O policial vai correr risco e vai transferir o risco para as outras pessoas também, podendo acontecer essa contaminação aí também na entrada do estádio. Na saída também, quem iria em sã consciência depois que o time perdeu, todo mundo nervoso já, querendo ir para casa, ia ficar esperando lá meia hora, 1 hora, para todo mundo ir embora, para você ir embora tranquilo? Você iria sair antes do jogo acabar para você não pegar aquela fila, aquela muvuca de gente saindo ao mesmo tempo? Será? O estádio Rei Pelé não tem acessibilidade nenhuma para você dividir as entradas e as saídas nos portões. A gente sabe que a acessibilidade lá é terrível. Então, nesse sentido também na saída, ia ser um aperto gigante. Não dá, velho. O estádio Rei Pelé não tem condições de abrigar um jogo que seja para 3, 4 mil pessoas. Né? Não são 50%. São 25% não teria condições. 3.750 pessoas ali no estádio Rei Pelé, na hora de entrar e na hora de sair, ia ser muvuca, empurra do mesmo jeito. Não tem condições nenhuma do estádio Rei Pelé abrigar uma partida com o público hoje por causa dessa situação de contaminações. E aí vamos bater numa tecla que é importante agora também. O governo do estado poderia ter aproveitado o estádio Rei Pelé parado desde março, para fazer obras de readequação na infraestrutura, na acessibilidade, nas rampas, nas catracas, nas entradas, em todos os lugares. O governo fez alguma coisa? Nada. Né? Então a gente teve março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, galera. 7 meses. Não foi do meio de março até aqui, então sei lá, 6 meses parados. Dava para fazer uma boa obra de acessibilidade lá, dava para você adequar o espaço do estádio Rei Pelé para poder receber esses públicos agora de uma maneira melhor. Eu tenho um amigo meu aqui, o Lucas, aqui no condomínio, né, que é meu vizinho, faz mais de 20 anos que ele é meu vizinho, então ele confia em mim, a mãe dele confia em mim, e ele tem um problema de locomoção, ele tem uma certa deficiência, então ele precisa de acessibilidade. Ele sofre muito quando vai lá para o estádio Rei Pelé, com a falta de acessibilidade lá, tudo é rampa, tudo é escada, não tem acessibilidade nenhuma.
Então, imagine um cadeirante para ir para o jogo, com a dificuldade que ele enfrenta naquela acessibilidade terrível do estádio. Né? O entorno ali, principalmente, a chegada no estádio. Lá dentro até, porque a pessoa consegue se adaptar, mas eu tô falando na acessibilidade, no entorno. Na hora da saída, tem um bocado de portão no estádio Rei Pelé, mas tudo fechado. Por quê? Porque não tem entorno, não tem condições ali de você abrigar toda aquela saída de gente. Tem vezes que tem um portão que está aberto, mas tem uma grade fechando e você não pode sair por aquele portão. Então, o governo do estado fica, sei lá, não tá fazendo o que ali? Não cuida do estádio Rei Pelé. Não melhora o estádio Rei Pelé pra gente torcedor. Então, aquele estádio ali é um gigante de concreto, sem acessibilidade nenhuma, feio, que só recebe obras para maquiar, né? Pintura, pronto. Vamos fazer uma reforma no estádio. Pintou, pronto, tá reformado. Brincadeira, né? O estádio Rei Pelé é de 1950 e pouco, por aí. Alguém pode me ajudar aqui também nos comentários. O estádio nunca passou por uma grande reforma. Mentira, passou por uma, que recebeu uma capela lá dentro. E a capela não foi nem num espaço adequado, foi no meio de um corredor de passagem. Ou seja, para a galera poder entrar no estádio e passar por ali, aquela parte que fica atrás do gol, do lado oposto ao placar. Então quando você entra, você tem uma parede lá, você não pode mais pegar o corredor e se locomover ali por trás, que deveria ser uma parte de facilitação, né, de acesso, de locomoção. Não, os caras fizeram uma capela ali. E aí não dá pra entrar. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Mas aquela parte ali atrapalha a acessibilidade mais ainda do estádio. Então, gente, o estádio Rei Pelé, além de ter todos os problemas que a gente sabe, tem problema também de acessibilidade. Então isso dificulta mais ainda você ter jogo com o público. Vamos a outro ponto também. Os times aqui de Alagoas. Quanta gente coloca no estádio? Sem querer entrar nesse mérito de público, de torcida, de quem é maior, de tal, não sei o quê, o CSA é que nos 2 últimos anos teve uma média de públicos na faixa de 10 mil pessoas por jogo. O CRB bota menos. Então, é difícil você ver o CSA com uma sequência de jogos que coloque mais do que 7.500 pessoas. Geralmente é um jogo ou outro que tem mais apelo de público, que quer colocar 15 mil, 12 mil, 13 mil. Só que o CSA tem sempre essa faixa de 8, 9 mil pessoas. Como você controlaria essa quantidade de pessoas que vai entrar no estádio? Venda de ingresso? Aí o povo, para evitar ter que ir comprar o ingresso, faria o sócio. Que aí não precisa pegar a fila do ingresso depois a fila do sócio, né? O pessoal, sei lá, com medo do coronavírus, iria lá e faria o sócio. O sócio ia crescer. Mas aí chega no momento que o sócio torcedor tem mais sócios do que capacidade no estádio. Como é que você controlaria essa entrada se todos os sócios têm a entrada garantida? Ia chegar em um momento que ia dizer, olha, acabou, não pode mais entrar. Ia ter que fazer um sistema de reserva de bilhetes. Né? Um sistema como, por exemplo, o Flamengo não dá gratuidade. Só que o Flamengo ele dá a prioridade de compra do ingresso. Teria que fazer assim com os sócios torcedores aqui também, do CSA, por exemplo. Seria algo bem atropelado e que eu acho que os times hoje não têm condições estruturais de fazer algo bom, né? Algo que dê certo. Ia ser uma bagunça completa, ia ser uma loucura total e que os clubes não teriam condições de dar as condições necessárias, né, para o seu torcedor para poder ir ver o jogo lá com segurança. Então fica também esse alerta sobre essa questão do controle. Eu acabei falando um pouco dessa situação do sócio, já também mesclando com essa parte dos ingressos, mas eu acho que eu já falei nos pontos principais, assim, né? E agora vamos a alguns exemplos também. A Europa ainda não voltou os jogos com público. Não tem público ainda nos estádios europeus. E olha que a Europa está num estágio mais avançado do que a gente. A grande sorte da gente, galera, é que a gente tomou os procedimentos emergenciais contra o coronavírus relativamente muito antes da Europa. Aí eles estão uns 2 meses à frente da gente em questão de contaminação. Eles foram atingidos muito antes, né? Mas aqui a gente pôde se espelhar neles e a gente tomou os protocolos de saúde emergenciais, né, de afastamento, lockdown, essas coisas, antes relativamente. Porque eles entraram lá em quarentena, a gente entrou junto. Só que a gente estava com a curva crescendo, eles já estavam lá no pico.
Então, o problema de saúde que eles enfrentaram lá não foi tão grande quanto o que a gente enfrentou aqui. Quer dizer, foi exatamente o contrário. O que a gente enfrentou aqui não foi tão grande quanto o que eles enfrentaram lá. Porque quando eles tomaram essas medidas de saúde, aí eles já estavam numa situação crítica. A gente não, ainda estava na crescente. Até que hoje a gente vai ver os relatórios das emergências, né, daqui do Brasil, principalmente aqui em Alagoas, a gente não vê esse número absurdo aí de taxa de ocupação de leitos de UTI, por exemplo. A gente tem sempre 70% e tal, sempre tem UTI sobrando. Então a gente conseguiu cuidar melhor da doença do que a Europa em relação a esses protocolos de saúde. Pode ter certeza que se a gente fosse esperar, né, ao mesmo prazo que a Europa esperou para poder tomar essas medidas de emergência, a gente teria muito mais mortes aqui no Brasil. Né? Seria um pandemônio muito maior. Né? Mas exatamente porque a gente ainda está nessa fase, a gente conseguiu achatar essa curva, né? E a gente não está numa situação tão crítica quanto a Europa, a gente não pode também achar que a gente já fugiu da doença. A doença ainda está aí. Não se enganem não. Se a gente voltar a essas aglomerações agora desenfreadas, os números vão crescer de novo, certo? Então a gente tem que manter o que está dando certo, para a gente poder cuidar desse problema de saúde, né? Esse é um grande problema. E até, galera, vamos passar para outra situação, que é a questão de shows. Eu já vi os caras, foi inclusive no show do Gustavo Lima, os caras dizendo que o pessoal de eventos tem que voltar a trabalhar, voltar a fazer show. Com todo respeito, gosto demais do Gustavo Lima, mas é uma grande falta de noção eles disseminarem isso para milhares de pessoas que estão acompanhando uma live ali. É uma falta de noção absurda, porque as pessoas vão na onda, né? Então não dá, certo? E assim, se o futebol volta aos estádios com esses protocolos aí e que dê certo no futebol, mesmo se desse certo no futebol, aí o pessoal dos shows ia dizer, se o futebol voltou e tá com público, por que os shows não podem voltar com público também? Naturalmente isso acontece, a gente sabe que isso acontece, a pressão vem de todos os lados, todo mundo quer trabalhar. Infelizmente agora não dá, não tem condições. Então a gente não pode dar mais carta na manga para o pessoal querer exigir a volta dos shows, dos eventos com público. A gente já vê algumas festas acontecendo, mas são festas para 50 pessoas, 100 pessoas. Não vai poder fazer um show para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Né? Não dá, pô, não tem condições. Então eu acho que é um efeito em cadeia. Né? Se a gente voltar ao futebol agora, a galera dos shows vai querer voltar. A galera de outras situações vão querer voltar. E aí vai ficar toda essa pressão, aí vai ser uma loucura. E não vai ter como controlar. Então o futebol hoje tem que recuar um pouco, tem que dar o exemplo para o restante da população, né, da comunidade. A gente tem que dar o nosso exemplo também. O futebol não é alheio, não, às questões sociais. Ao contrário, o futebol é uma das posições do Brasil que mais mexe também com essas situações sociais, com essas causas sociais. E o futebol também tem que pensar em dar o primeiro exemplo. Não é só você querer voltar para manter saúde econômica, financeira e tal. Não, não é só isso, velho. Você tem que dar também exemplo nos outros sentidos. Quem viu agora o caso do Neymar, agora, né, questão de racismo, a punição deveria ter sido exemplar. Porque o futebol chama muita atenção para cima disso, chama muitos holofotes para cima disso tudo. E a gente tem que também dar o nosso exemplo nesse sentido, principalmente agora que mexe também com a questão de saúde, um problema mundial, e a gente não pode estar pensando no próprio bolso, no próprio qualidade técnica do jogador, nada disso, velho. A gente tem que estar pensando na saúde e também no exemplo para outras partes aí também da economia, outras partes do país, né, para todas as pessoas. Então, fica também essa reflexão aí para todo mundo. Agradeço a todos que estão acompanhando aqui o nosso canal. Grande abraço a todos aí. Valeu, gente. E até nosso próximo vídeo. Hoje já tem pré-jogo do CSA mais tarde, viu? Grande abraço aí, gente. Valeu e até mais.